Irmãos, então nós estamos estudando e pregando no Evangelho de João, capítulo 7. Então você já pode ir abrindo sua Bíblia no livro de João, capítulo 7. E nós temos visto, irmãos, que o capítulo 7, ele é um capítulo que o apóstolo João, ele lida aqui com a questão das expectativas. Então ele narra uma conversa de Jesus com seus irmãos para introduzir, certo, essa questão a questão das expectativas que existiam naquela época e que podem ser aplicados à nossa época em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí, o que nós vimos, irmãos, se vocês notaram bem, é que o capítulo 7, ele basicamente, ele trata desse assunto sempre com dois grupos. Às vezes ele fala do povo em geral, e às vezes ele se refere às autoridades. Lembrando a vocês que aqui o Senhor Jesus Cristo, o contexto aqui é que Jesus estava em uma festa. Que festa era essa? A festa dos tabernáculos, certo? E para que você não ache que Jesus estava numa festa, como um baile funk ou coisas desse tipo, naquela época, pessoal, as festas eram atividades religiosas. Então a nação de Israel tinha algumas festas, dentre elas aquela que era a mais querida e a mais frequentada, era a festa dos tabernáculos. Então judeus do mundo todo, iam para Jerusalém celebrar a festa dos tabernáculos. E aí, irmãos, nós vimos que o Senhor Jesus, ele não chegou no começo da festa. A festa durava uma semana, ele não chegou no começo da festa. E isso fez com que criasse uma certa expectativa em torno da chegada dele em Jerusalém. E João, ele enfatiza geralmente dois grupos que tinham expectativas diferentes. Se vocês notaram, o povo, inicialmente, antes de Jesus chegar, tinha a expectativa de Jesus como alguém a ser questionado. Então o povo estava ali esperando que Jesus chegasse para que eles pudessem questioná-lo. Jesus, então, era uma figura pública que estava causando motivos de debates, de conversas, de curiosidade. É como se hoje, imagine você, chegasse na nossa cidade uma pessoa se chamando de Deus e curando enfermos. Obviamente que isso ia gerar um frisson na cidade e uma certa curiosidade. Por outro lado, você tinha as autoridades judaicas, os líderes religiosos, que eram um grupo que se reunia em Jerusalém, que aqueles que têm vindo na terça-feira agora sabem na ponta da língua o nome desse grupo. Era o Sinédrio, exatamente. Então o Sinédrio, esse grupo, essa autoridade, as autoridades judaicas, eles também tinham uma certa expectativa em torno de Jesus. Que Jesus chegasse na festa e eles então procurassem uma oportunidade para prendê-lo. Então eles queriam rejeitar a Jesus, eles já tinham rejeitado a Jesus e queriam apenas uma oportunidade então para prendê-lo. Tanto é que você vai ver no capítulo 7 várias vezes a citação de que as autoridades queriam prendê-lo. E aí, irmãos, depois que João nos mostra esses dois grupos e essas duas expectativas, nós vimos que Jesus chega na festa e apresenta-se quem ele é. Ele diz que ele é o Messias enviado por Deus, que ele é divino e acusa então os seus ouvintes de rejeitá-lo. E aí nós vemos duas reações desses dois grupos. Você tem o povo que diante das afirmações de Jesus ficou confuso. O povo começou a ficar confuso por conta das alegações que Jesus estava fazendo. Já as autoridades ficaram com mais raiva ainda de Jesus e queriam prendê-lo mais uma vez. E então, na última pregação, nós vimos aqui que João ele descreve no final da festa
o Senhor Jesus fazendo um convite baseado em um evento que acontecia no último dia da festa, que era o evento em que o sumo sacerdote pegava um vaso de ouro, enchia este vaso, fazia uma procissão no meio da cidade e então derramava essa água no altar lá no templo, certo? Isso para celebrar um evento do Antigo Testamento, quando o povo estava com sede e Deus então, por meio de Moisés, providenciou água para o povo. Então o povo estava celebrando aquilo ali. Jesus então, vendo aquilo, ele disse: se alguém tem sede, venha até mim e beba. Dizendo então, irmãos, ali, que ele é quem resolve uma sede espiritual. As nossas necessidades, nossa maior necessidade, que é a necessidade espiritual, só pode ser suprida por meio dele. E como então, irmãos, João sempre faz, ele narra o que Jesus disse e depois ele vai narrar como aquilo repercutiu. As reações que aquilo provocou, aquelas declarações do Senhor Jesus Cristo provocaram. E mais uma vez, ele primeiro mostra a repercussão das palavras de Jesus no meio do povo e depois, então, ele mostra como aquilo repercutiu no meio das autoridades. Hoje, eu quero ver com vocês como foi que aquele convite do Senhor Jesus Cristo repercutiu no meio do povo. Isso está aí no capítulo 7, versículos de 40 até o 43. João capítulo 7, do 40 ao 43. Esse é o nosso texto de hoje, o texto que nós vamos analisar e meditar hoje. Ok? João 7, 40 a 43. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Vamos orar, irmãos. Santo e eterno Deus, glorioso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, nessa noite, faça, ó Deus, da Tua voz, da Tua palavra, clara o suficiente, ó Deus, para que todos possamos entender. E que, além disso, o Teu Santo Espírito nos ajude a aceitar os desafios que vêm por meio dela. E que tenhamos, ó Deus, a mente aberta, os olhos atentos, os ouvidos atentos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome do Senhor Jesus é que oramos a Ti. Amém. Irmãos, já que nós estamos no período da Copa do Mundo, eu quero introduzir essa mensagem com o assunto do futebol, certo? Vocês certamente já viram alguma disputa de pênaltis, né? E em uma cobrança de pênalti, 3 resultados são possíveis. Quando o batedor vai lá bater o pênalti, 3 coisas podem acontecer. Se ele bate na trave, se ele bate e a bola ou vai na trave ou o goleiro defende, é porque ele errou por pouco. Porque se ele bateu na trave, é porque ele colocou para o lado demais ou para cima demais. E se o goleiro defende, é porque ele não conseguiu colocar naqueles lugares onde o goleiro humanamente seria incapaz de defender, exceto o Dida quando jogava pelo Corinthians, certo? Não posso deixar de fazer essa breve lembrança a todos. Ou então, outra coisa que pode acontecer é o gol, né? E aí, se o atacante ou o jogador bate o pênalti e faz o gol, deu tudo certo. Ou então, ele colocar para fora. E quando o atacante bate o pênalti e a bola vai para fora,
é porque ele errou feio. É ou não é? Então, como é que você está aqui, na frente de um gol de 7 metros, e só um goleiro miúdo na sua frente, e você bota a bola para fora? Então, você errou feio, se você chuta para fora. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é da mesma forma com o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que João descreve aqui. Diante do convite do Senhor Jesus Cristo, essas 3 reações podem acontecer. Você pode errar por pouco, você pode acertar, ou você pode errar feio. E esses 3, nós vemos aqui no texto, irmãos, 3 tipos de reações, 3 reações que expressam exatamente essas 3 maneiras de você lidar com o convite do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero ver com vocês aqui 3 grupos que tiveram 3 reações distintas ao convite do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, ele convida, olha, quem tem sede, venha até mim e beba. E aí João então nos mostra que no meio do povo, é isso que diz no versículo 40, vocês perceberam aí? Então, os que dentre o povo tinham ouvido essa palavra, então no meio do povo surgiram então 3 grupos com 3 reações distintas ao convite do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos então ver estes 3 grupos. O primeiro grupo, irmãos, aí no versículo 40, é o grupo dos convencidos. Ou seja, é o grupo daqueles que erraram por pouco. Veja aí no versículo 40 que ele diz o seguinte: então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Notem aqui nas palavras deles que eles estavam convencidos. As palavras, o jeito que eles falam demonstram isso, né? Este é verdadeiramente o profeta. Agora, por que eu estou dizendo que eles erraram por pouco aqui? Irmãos, se você entender bem a figura desse profeta, veja que eles dizem o profeta. Então, o que é esse profeta? Quem é esse profeta que eles estão dizendo que o Senhor Jesus Cristo é? E eu peço agora que você vá lá para o começo da sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 18 e versículo 15. Deuteronômio capítulo 18 e versículo 15. Comecinho da Bíblia. Esse livro está no Pentateuco de Abraão, né? Os 5 livros de Abraão. Que Abraão o quê, rapaz? Foi Noé que escreveu. Foi Moisés. Os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí você vai no capítulo 18, versículo 15. Ok? Olha só o que diz aí: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Veja aqui, irmãos, que Moisés ele está fazendo uma profecia. Que profecia é essa? Que um dia Deus levantaria do meio do povo de Israel um profeta. Mas vários profetas surgiram depois de Moisés. Só que ele dá uma categoria a esse profeta. Ele diz que é um profeta semelhante a mim. Ou seja, seria um profeta que agiria no meio da nação de Israel de maneira semelhante ao que Moisés agiu. Então, por que as pessoas ali estavam achando que Jesus era esse profeta? Por conta, irmãos, do fato de Jesus estar se comparando com aquela água. Lembra que aquele evento do derramamento da água no altar celebrava quando Moisés havia dado água para o povo no meio
do Egito. Anteriormente a isso, no capítulo 6, quando o Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães, o povo também disse que ele era o profeta, porque o Senhor Jesus Cristo, assim como Moisés, estava alimentando o povo quando eles estavam com fome. Então o raciocínio do povo é o seguinte: se ele é aquele que providencia água para a nação, se ele é aquele que providencia pão para a nação, logo ele é o profeta prometido por Moisés, profetizado por Moisés. Irmãos, o fato é que eles estavam certos, ok? De fato era isso. E nós vemos, por exemplo, Pedro, lá no capítulo 3 do livro de Atos, dizendo que essa profecia de Moisés de fato se cumpre em Jesus. Mas por que eles acertaram em dizer que Jesus era o profeta, mas eles erraram? Porque, irmãos, quando eles dizem que este é o profeta, nós sabemos que, na verdade, o que eles estão dizendo, crendo, é que Jesus é o profeta, mas ele não é o Messias. Como é que a gente sabe disso? Porque naquela época, na época de Jesus, havia se criado a ideia que aquele profeta profetizado por Moisés era uma figura diferente do Messias. Então, havia-se a expectativa que chegasse este profeta que foi dito por Moisés. Mas as pessoas não achavam que esse profeta era o Messias. Eles não esperavam que o Messias é que era o profeta profetizado por Moisés. Então, irmãos, o que acontecia aqui é que eles aceitaram Jesus como o profeta, mas não como Messias. Eles aceitaram que Jesus era aquele homem dito por Moisés, o profeta, mas eles não aceitaram que Jesus era o enviado de Deus, o Salvador da humanidade, que o Senhor Jesus Cristo era o rei da descendência de Davi, que Deus haveria de enviar ao mundo para perdoar os nossos pecados. Então estes eram aqueles que se convenceram que Jesus era realmente alguém bom. Eles se convenceram que Jesus era uma pessoa boa. Eles estavam convictos que Jesus era alguém que iria fazer bem para a nação de Israel. Mas não se convenceram de tudo que Jesus de fato era. Criam em Jesus como o profeta e ponto final. Mas não criam em Jesus como o Messias. Irmãos, o que nós podemos perceber disso daqui é que é bem possível que você acerte na decisão de seguir a Jesus. Que você acerte em admirar a Jesus, em considerar Jesus como alguém a ser seguido, alguém a ser admirado, alguém a você copiar o seu exemplo. Mas é possível que você erre em sua compreensão de quem de fato é Jesus. Entenderam aqui, pessoal? É possível que você siga a Jesus ou que você o admire e não saiba quem de fato ele é. E isso é um fato extremamente comum nos nossos dias. Nós vivemos em épocas, e nós já temos dito isso aqui, eu inclusive já mostrei um vídeo, em que é politicamente incorreto você falar mal de Jesus. Então, Jesus é um cara bom. Jesus foi um amante dos pobres. Jesus foi um bom exemplo. Jesus foi aquele que veio ao mundo para solucionar os nossos problemas. E aí, se você for para dentro do círculo evangélico, Jesus é visto como? Jesus é visto como o grande solucionador de problemas. Ele é aquele
o maior terapeuta, o maior psicólogo, aquele que vai lhe ajudar nos seus problemas pessoais. É aquele que, se você segui-lo, ele vai trazer equilíbrio emocional para a sua vida, ele vai trazer prosperidade, ele vai trazer a resolução dos seus problemas familiares. Então, hoje em dia, irmãos, as pessoas estão convencidas que Jesus é de fato alguém bom. Bom para as suas famílias, bom para as suas vidas, bom para os seus filhos. Então, muita gente diz, né? Tomara que o meu filho vá para a igreja, porque pelo menos lá ele se ajeita. Então, Jesus é alguém que é tido universalmente como alguém que faz bem, que é bom. Irmãos, se é a esse Jesus que você segue, você está seguindo a Jesus e errando na sua compreensão de quem ele é. Porque o Jesus das Escrituras, o Jesus ensinado na palavra de Deus, ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo oferecer a sua vida em prol dos pecadores. E aquilo que o Senhor Jesus Cristo oferece aos seus seguidores é a salvação e a libertação do pecado. E é isso que ele espera de seus seguidores. E é isso que ele espera que os seus seguidores pensem a respeito dele. É isso que ele requer que nós conheçamos a respeito dele. O Senhor Jesus Cristo não é aquele bom velhinho que está no céu, com os seus braços abertos, prontos para levar todo mundo para o céu. Não importa a vida que você leva, não importa em quem você crê. É aquele que é um bom exemplo, é um ajudante, um filantropo, um terapeuta. Não. O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor e Salvador. Se a sua compreensão a respeito de Cristo for limitada a este ponto, de você não crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você pode até estar acertando em admirá-lo, em querer seguir o seu exemplo, mas isso não servirá de nada. Assim como aqueles judeus acertaram em admirar a Jesus, mas erraram em sua compreensão de quem Jesus era. Então esse foi o primeiro grupo, o grupo dos convencidos, aqueles que erraram por pouco. Agora vamos para o segundo grupo. Aqui nós temos então o grupo dos convertidos, aqueles que assim como aquele atacante faz o gol, aqueles que acertaram em cheio daquilo que eles pensavam de Jesus. Veja aí, versículo 41. Outros diziam, então olha, agora é outro grupo. O que é que eles diziam? Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. E vocês devem saber, pessoal, que a palavra Cristo é a palavrinha grega equivalente à palavra hebraica Messias. Então aqui você tem judeus confessando publicamente que Jesus é o Messias. Que esse daí é o cumprimento da nossa esperança. Que esse daí é o enviado por Deus. Esse é o nosso Salvador. Esse é aquele que haveria de vir, prometido desde Adão, e agora os nossos olhos estão vendo. Agora, por que eu estou chamando esse grupo de o grupo dos convertidos? Volte aí no capítulo 7, no versículo 13. Olha só o versículo 13. Veja, irmãos, que aqui no capítulo 7, do versículo 10 até o 13, na verdade o versículo 12 e 13, narra aquilo que eu falei para vocês. A expectativa do povo comum a respeito de Jesus. Aí olha, versículos 12 e 13. Havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo.
Entretanto, ninguém, estão vendo aí? Ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Estão vendo a diferença agora? Você tem ali, nas multidões, no meio do povo, todo mundo ali querendo questionar, se perguntando, quem é esse homem? Quem é essa figura? E quem é este que faz tantas coisas? Mas ninguém queria expressar opinião, especialmente aqueles que tinham alguma opinião favorável, porque eles sabiam que se os judeus iriam perseguir e prender a Jesus, eles iriam fazer o mesmo com aqueles que confessassem que criam em Jesus. E aí o que nós vemos agora é que havia pessoas agora confessando publicamente que ele é o Cristo. Ele é o Messias. Então você tem agora pessoas que deixaram de ter medo de confessar a Jesus e tomaram a decisão agora de confessá-lo publicamente. De confessar quem de fato era o Senhor Jesus Cristo. E estes aqui, irmãos, entenderam bem quem era o Senhor Jesus. Porque é de fato isso que o Senhor Jesus Cristo é. Ele é o Messias. E a questão então que isso nos levanta, irmãos. Na verdade eu quero fazer duas questões, meditando aqui neste exemplo dessas pessoas. Será que nós seríamos capazes de confessar publicamente quem é Jesus? O que é que eu quero perguntar aqui? Será que você é capaz de testemunhar por aí a sua fé no Senhor Jesus Cristo? Você é capaz de articular e explicar para as pessoas quem é o Jesus que você crê? Ou seja, se em uma conversa no seu trabalho, na sua escola, universidade, em qualquer lugar, as pessoas perguntassem para você quem é Jesus, o que você diria? Você tem segurança de que a sua resposta seria de fato quem é Jesus ensinado nas Escrituras? Ou você diria aqueles clichês, né? Ah, Jesus é tudo. Jesus é tudo para mim. Não é assim que o pessoal diz? Quem é Jesus? Ah, Jesus é tudo para mim. Não, Jesus é o Messias. Você estaria acertando, mas hoje em dia as pessoas não entenderiam o que você quer dizer. Não, Jesus é o Salvador, o Senhor e Salvador. Irmãos, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, se você não sabe quem é o Senhor Jesus Cristo, a sua fé está em perigo. Porque o que nós vemos aqui é que você pode estar crendo em um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. Você pode estar errando por pouco, e este erro por pouco vai ter consequências trágicas. Você pode estar tendo uma crença em Jesus debilitada, e isso terá consequências trágicas. Porque o que nós vemos aqui nesse texto, irmãos, é que é essencial que você saiba quem é o Senhor Jesus Cristo. Que você saiba quem é aquele a quem você segue, a quem você dedica a sua vida. E outra pergunta que eu quero fazer aqui. Será que nós temos a coragem de confessar publicamente que nós cremos nesse Jesus? Note, irmãos, que aqui você tem pessoas confessando a Jesus diante da possibilidade de serem perseguidas,
diante da possibilidade de serem execradas da sociedade, de serem colocados de lado da sociedade. Eram pessoas que sabiam que confessar publicamente que creem no Senhor Jesus Cristo poderia resultar, inclusive, em prisão da parte deles ou na perda de sérios privilégios do meio ali do templo e da nação de Israel. Agora, e nós? Será que nós seríamos capazes? Será que somos capazes de confessar publicamente a nossa fé no Senhor Jesus Cristo? Será, irmãos, que no seu trabalho, pense o seguinte, no seu trabalho, suas conversas com seus colegas de trabalho, qual a frequência a figura de Jesus aparece nas suas conversas? Será que dia após dia fala-se de futebol, fala-se de trabalho, isso é normal, fala-se de piada imoral, fala-se de programa da TV, fala-se de tudo. E você participa de todas as conversas. Mas Cristo é figura praticamente ausente. O que eu quero dizer, irmãos, é que o exemplo daquele grupo ali, o grupo dos convertidos, deve ser o nosso exemplo também. Que nós tenhamos a coragem que eles tiveram de expressar publicamente que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Ah, não, mas isso vai me deixar mal no meu grupinho. Que deixe mal, irmãos. Que deixe mal. Mas que você tenha a honra de confessar publicamente que você aceitou o convite do Senhor Jesus. Que você reconheceu que tinha sede e foi até Ele para Ele lhe dar de beber. Então que nós jamais tenhamos vergonha de confessar publicamente a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então vimos aqui os dois primeiros grupos. Primeiro, o grupo dos convencidos. Aqueles que erraram por pouco, bateram na trave. Agora nós vimos o grupo dos convertidos. Aqueles que acertaram, que fizeram o gol. E agora vamos ver então o grupo dos contrários. Aqueles que chutaram para fora e, como a gente diz no Ceará, que embarcaram a bola. Certo? Vocês não falam isso aqui não, né? Aqueles que botaram a bola para longe, chutaram e foi longe. Então, versículo 41 também. Porém, perguntavam. Outros, porém, perguntaram. Então, aqui ele vai para o terceiro grupo. Porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Como é que a gente sabe, irmãos, que aqui é o grupo dos contrários? Se você for analisar na língua original do Novo Testamento, que é o grego. Muito bem, seu Tisseu. Então, que era o grego, na língua grega, a forma que essa frase ela está construída, irmãos, nós vemos aqui uma pergunta retórica. Na verdade, você tem duas perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É aquele tipo de pergunta que você faz já esperando a resposta, né? Do tipo assim, o Brasil vai ganhar essa Copa, né? Aí você responde, não. Entenderam? Então isso é uma pergunta retórica, está na cara a resposta. Então a pergunta deles, a primeira pergunta retórica foi, porventura o Cristo virá da Galileia? Eles esperam a resposta? Não. Então, Jesus, irmãos, ele era conhecido como Galileu, porque ele cresceu em uma cidade desde a sua infância da Galileia, e ele morava na Galileia. Então, ele era conhecido como um Galileu. Aí eles estavam perguntando, esse aí é o Messias? Claro que não, porque ele é da Galileia. Então eles fazem outra pergunta retórica. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Qual é a resposta que eles esperam? Sim, é isso mesmo.
nas Escrituras está dizendo que o Messias seria da descendência de Davi e que ele nasceria na cidade de Belém da Judéia e não em Nazaré, lá na Galileia. Então, irmãos, o que é interessante aqui é que João, ele quer nos exibir que aqui é o grupo dos que estavam contrários, daqueles que já tinham decidido dizer, então, este aí não é o Messias. Nós não queremos segui-lo, porque este não é o Messias. Só que o apóstolo João, ao narrar a decisão deles, coloca essas perguntas retóricas para nos informar o motivo pelo qual eles estavam sendo contrários ao Senhor Jesus Cristo. E o motivo pelo qual eles estavam sendo contrários é porque eles não sabiam quem era Jesus, eles não conheciam Jesus. Por quê? Jesus nasceu em Belém? Sim ou não? Sim. Jesus era da descendência de Davi? Sim, tanto por lado de pai, certo? Como filho por direito de José, quanto por lado de mãe. Ele era descendente de Davi dos dois lados. Ele é da Galileia? Não. Ele só morava na Galileia. Mas ele era natural da Judéia. Ou seja, eles não criam em Jesus por falta de informações a respeito de Jesus. Eles estavam se recusando a crer em Jesus como Messias porque eles não haviam conhecido ainda quem de fato era o Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra, irmãos, a extrema importância que é a divulgação da pessoa de Cristo. Fazermos conhecido quem é o Senhor Jesus Cristo. Porque há muitos que se negam a crer em Cristo. Muitos que se negam a crer em Cristo geralmente fazem isso por não conhecê-lo. Na verdade, irmãos, e aqui é uma experiência bem particular, todas as pessoas que eu já conversei, que diziam que não queriam ser crentes, ou mesmo que eram ateus, ou se intitulavam agnósticos, aqueles que não querem religião, todos os que eu já conversei, eles não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Eles sabem quem é Jesus pelo que se ouve falar por aí. Eles conhecem o Jesus dos livros de história, o Jesus da televisão, o Jesus destes evangélicos que divulgam uma imagem equivocada do Senhor Jesus Cristo. É esse o Jesus que eles conhecem. O Jesus que de fato existe, eles não sabem quem é. Irmãos, é impossível que você conheça quem é Jesus de Nazaré e não queira se render aos seus pés. É impossível. É impossível que você tenha o interesse de conhecer a Jesus e ele não se faça conhecido a você. Porque de modo algum ele lança fora aqueles que vão até ele. Então é impossível conhecer a Jesus, saber quem ele de fato é e então rejeitá-lo. Aquele que fez isso, Judas Iscariotes, pendurou-se em uma corda e se enforcou. Porque ele sabia quem era Jesus. Sabia da injustiça que estava sendo feita com ele. E não aguentou de remorso a injustiça que tinha feito. Mas nós, irmãos, é impossível que nós caminhemos até Cristo e não nos deliciemos e nos apaixonemos por quem Ele de fato é. E se você aqui nessa noite ainda não é um crente no Senhor Jesus Cristo, o desafio que eu lhe faço é:
queira conhecer quem é Jesus de Nazaré. Tire tempo para querer conhecer esta figura histórica, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Pegue aquelas famosas Bíblias com as palavras em vermelho, já viram isso? Pegue uma dessas Bíblias e leia suas palavras em vermelho. Queira conhecer e ouvir as palavras de Jesus. E eu lhe garanto que no final da sua jornada em busca de conhecer ao Senhor Jesus, você terminará bem diferente de como começou. Porque não há este que queira conhecer ao Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo não se faça conhecido a Ele. Então, irmãos, o texto aqui termina no versículo 43, dizendo que houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Ou seja, a figura do Senhor Jesus Cristo, ele causa uma divisão neste mundo. Ele divide as pessoas. E a minha pergunta agora é: em que grupo você está? Em um desses três grupos, certamente você se encontra. Você pode ser um daqueles que se convenceram que Jesus é alguém bom, mas que estão errando por pouco, que ainda não se entregaram a crer em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O Senhor e Salvador, aquele que vai te resgatar do pecado e da condenação do inferno. Você pode também ser daquele grupo dos que não querem nada com Jesus. Dos que, por falta de saberem quem é Jesus, não perceberam a sublimidade que é essa pessoa. Não perceberam o quanto está perdendo em não conhecer a Jesus de Nazaré. Ou você pode ser do grupo daqueles que já podem dizer publicamente: esse é o meu Salvador. Este é o Cristo. Este é aquele que veio em meu favor. Então a minha pergunta é: em que grupo você está? Não espere até aquele dia em que o Senhor Jesus Cristo pessoalmente fará a separação entre aqueles que o confessaram publicamente e aqueles que o rejeitaram publicamente. Faça essa decisão hoje. Não espere até aquele dia. Então vamos orar, irmãos, para concluirmos essa pregação. Santo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos agora porque o Senhor ouviu a nossa oração e a Tua palavra foi explicada, a Tua palavra foi exposta, a Tua palavra foi ouvida aqui nessa noite, ó Deus. E agora, ó Deus, os frutos nós deixamos em Tuas mãos. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, haja poderosamente em nosso meio, trazendo arrependimento, ó Deus, àqueles que são crentes, e trazendo arrependimento, ó Deus, àqueles que ainda não são crentes. E que estes, ó Deus, aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus Cristo, possam decidir hoje, confessar publicamente, que creem que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, é o Messias enviado por Ti, para morrer numa cruz em nosso favor, mas que ressuscitou e hoje vive a interceder pelos seus. Ele vive no céu, ó Deus, de onde nós aguardamos o Seu retorno, para nos levar para vivermos eternamente com Ele, para nos dar uma viva esperança de um futuro, ó Deus, verdadeiramente feliz na Tua presença. Ó Deus, graças te damos por Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém.